Hernandes Dias Lopes, Piedade e Paixão, edição revisada e ampliada. A vida do ministro é a vida do seu ministério. Editora Ragnus. Dedicatória. Dedico este livro aos doutores David Juscelli e Elias Medeiros, meus professores e conselheiros, homens de vida piedosa, ministério profícuo e profundo compromisso com a exposição fiel das Escrituras. Sumário. Prefácio. Introdução. 1. Piedade. A vida do ministro é a vida do seu ministério. 2. Fome por Deus, oração e jejum. 3. Fome pela palavra de Deus, o estudo do pregador. 4. Unção, a ação do Espírito Santo. 5. Paixão, lógica em fogo. Conclusão. Prefácio. A Igreja Evangélica Brasileira está crescendo assustadora e desordenadamente. Qualquer pastor ou líder que pretende avaliar honestamente a condição em que ela se encontra neste início do século XXI, terá de fazer uma introspecção muito cuidadosa. Por quê? Porque a igreja é o reflexo do seu pastor. No entanto, infelizmente, os ministros evangélicos têm sido arrastados por uma tormenta espiritual, emocional e social que desabou sobre suas casas e igrejas, comunidades e culturas. Será que o ministério faz diferença nesses tempos moralmente atribulados e desconexos? Sim. Necessitamos urgentemente de homens de Deus para liderarem os rebanhos. Contudo, os pastores, aqueles que têm a missão de orientar, equipar, socorrer as ovelhas, também correm sérios perigos. Com o crescimento numérico da igreja, bebês na fé esperam ser alimentados. O desafio é gigantesco. Existem, sim, aqueles que arregaçam as mangas, dispostos não apenas a fazer os partos, mas também a alimentar aqueles que estão crescendo, até conduzi-los em seus primeiros passos rumo à vida madura, quando estarão aptos à reprodução. No entanto, são muitos os que têm caído à beira das estradas, vencidos pelo cansaço, pelo desânimo e pelo desespero. Outros desistem do ministério após fracassos morais e familiares. Ainda há os que estão exaustos depois de sofrerem financeiramente durante anos, desvalorizados por uma igreja que não hesita em abusar de sua entrega ao trabalho de Deus. Meu amigo, pastor Hernandes Dias Lopes, que tem percorrido todo o Brasil, pregado em centenas de igrejas de várias denominações, inclusive no exterior, ouviu atentamente pastores e membros. Ele viu ministros sérios desenvolvendo trabalhos dignos do nome de Cristo. Viu, porém, pastores íntegros e bem-intencionados que, por desconhecimento ou pura desobediência, quebraram princípios bíblicos e estavam recebendo dividendos vergonhosos. Ele presenciou a luta de pastores por autorrealização, negligenciando nesse processo esposa e filhos. Pastores com prioridades invertidas, pagando alto preço por sua opção. Pastores possuídos por uma postura dominadora, por vezes agindo como autênticos déspotas contra as suas ovelhas, deixando-as humilhadas e desgarradas. Viu líderes e ministros evangélicos serem tentados, muitos caindo, deixando atrás de si uma esposa traída e amargurada, filhos desolados e perdidos, afastados do evangelho, igrejas divididas
e desacreditadas. Ele ainda viu colegas vendendo seu ministério, seu pastorado, no altar do evangelho da prosperidade. Homens que priorizaram o crescimento quantitativo e financeiro, enquanto as pessoas morrem de fome por falta de instrução bíblica clara, de um pastoreio compassivo e um comprometimento irrestrito. Depois de analisar cuidadosamente a situação da igreja, o pastor Hernandes está convencido de que a maior necessidade que ela apresenta atualmente é de uma profunda restauração espiritual na vida dos próprios pastores. O reino precisa de mais pastores segundo o coração de Deus, profetas do Senhor no púlpito, instrumentos cheios do Espírito Santo, inflamados e apaixonados, homens de profunda intimidade com o Pai através da oração e da meditação na palavra. Em seu livro instigante, ele destaca a vida, o caráter do pastor, sua intimidade com Deus através do estudo da Bíblia, da oração e do jejum, e a suprema importância de ser ungido e cheio do Espírito Santo, tendo paixão pelo ministério. Após ter lido Piedade e Paixão, fui sensivelmente desafiado a avaliar minha própria vida, minha intimidade com Deus e meu ensino e pregação. Para mim, pessoalmente, este livro é um recado divino. Cuide-se. Jaime Kemp. Hernandes Dias Lopes, Piedade e Paixão. Introdução. Pregadores rasos e secos pregam sermões sem poder para auditórios sonolentos. Todos nós precisamos de modelos para viver. Aprendemos pela observação. Mentores espirituais são uma necessidade em nossa jornada. Todo Josué precisa de um Moisés. Todo Eliseu precisa de um Elias. Todo Timóteo precisa de um Paulo. Quando seguimos as pegadas de homens piedosos que percorrem as veredas da probidade, alcançamos uma vida bem-aventurada. Porém, quando seguimos os modelos errados, colhemos os amargos frutos de uma dolorosa decepção. Homens cheios do Espírito Santo são como mourões e esteios em nossa vida. São referenciais e marcos balizadores em nosso caminho. Eles são como espelhos para nós. Quando miramos o espelho, vemos a nós mesmos. O espelho nos mostra quem somos e aponta-nos onde precisamos melhorar a nossa imagem. O espelho possui algumas características que lançam luz sobre a vida do pregador como um referencial para a igreja. Em primeiro lugar, o espelho é mudo e nos mostra quem somos, não pelo som, mas através da imagem. Ele não discursa, ele revela. Não alardeia, reflete. Assim deve ser o pregador. Seu sermão mais eloquente não é o sermão pregado do púlpito, mas aquele vivido no lar, na igreja e na sociedade. Ele não prega apenas aos ouvidos, mas também aos olhos. Não prega apenas com palavras, mas sobretudo com a vida e o exemplo. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. Em segundo lugar, o espelho deve ser limpo. Um espelho embaçado e sujo não pode refletir a imagem com clareza. Quando o pregador vive uma duplicidade, quando usa máscaras, vivendo como um ator, quando fala uma coisa e vive outra, quando há um abismo entre o que professa e o que pratica, quando os seus atos reprovam as suas palavras,
Então ficamos confusos e decepcionados. Um pregador impuro no púlpito é como um médico que começa uma cirurgia sem fazer a asepsia das suas mãos. Ele causará mais mal do que bem. Em terceiro lugar, o espelho precisa ser plano. Um espelho côncavo ou convexo distorce e altera a imagem. Precisamos ver no pregador um exemplo de vida ilibada e irrepreensível. O pecado do líder é mais grave, mais hipócrita e mais danoso em suas consequências. Mais grave, porque os pecados do mestre são os mestres do pecado. E mais hipócrita, porque ao mesmo tempo em que combate o pecado em público, ele o pratica em secreto. Ao mesmo tempo que condena nos outros, capitula-se a sua força e o abriga no coração. É mais danoso em suas consequências, porque o líder, ao pecar contra o maior conhecimento, sua queda torna-se mais escandalosa. Quanto maior uma árvore, maior é o estrondo de sua queda. Quanto mais projeção tiver um líder, mais será a decepção com o seu fracasso. Quanto mais amada for uma pessoa, maior poderá ser a dor se ela destruir com as suas próprias mãos o referencial em que ela investiu toda uma vida para nos ensinar. Finalmente, o espelho precisa ser iluminado. Sem luz, podemos ter espelho e olhos, mas ainda assim ficaremos imersos em trevas espessas. Deus é luz, sua palavra é luz. Sempre que um líder afasta-se de Deus e da sua palavra, a luz apaga-se e todos aqueles que o miravam como um alvo ficam perdidos e confusos. Os mourões que sustentam os valores da sociedade estão caindo. As cercas estão se afrouxando. Os muros da nossa civilização estão quebrados e as portas de proteção e liberdade estão queimadas a fogo. Estamos expostos a toda sorte de influências destrutivas porque os nossos referenciais estão fracassando. A crise avassaladora que atinge a sociedade também alcança a igreja. Embora estejamos assistindo a uma explosão de crescimento da igreja evangélica brasileira, não temos visto a correspondente transformação na sociedade. Muitos pastores, no afã de buscar o crescimento de suas igrejas, abandonam o genuíno evangelho e se rendem ao pragmatismo prevalecente da cultura pós-moderna. Buscam não a verdade, mas o que funciona, não o que é certo, mas o que dá certo. Pregam para agradar os seus ouvintes e não para levá-los ao arrependimento. Pregam o que eles querem ouvir e não o que eles precisam ouvir. Pregam outro evangelho, um evangelho antropocêntrico de curas, milagres e prosperidade, e não o evangelho da cruz de Cristo. Pregam não todo o conselho de Deus, mas doutrinas engendradas pelos homens. Pregam não as escrituras, mas as revelações heterodoxas de seu próprio coração. O resultado desse semi-evangelho é que muitos pastores e pregadores passam a fazer do púlpito um balcão de negócios, do templo uma praça de barganhas, onde as bênçãos e os milagres de Deus são comprados por dinheiro. Outros passam a governar as ovelhas de Cristo com dureza e rigor. Encastelam-se no topo de uma teocracia absolutista e rejeitam ser questionados. Exigem de seus fiéis uma obediência subserviente e cega. O resultado é que o povo de Deus perece por falta de conhecimento e de padrões. A crise teológica e doutrinária deságua na crise moral. Nessa perda de referenciais, muitos líderes têm caído nas armadilhas insidiosas do sexo, do poder e do dinheiro. A crise moral, na vida de muitos pastores brasileiros, tem sido um terremoto avassalador.
Muitos ministros do Evangelho, que eram considerados modelos e exemplos para suas igrejas, têm sucumbido na vida moral. Muitos líderes de projeção nacional têm naufragado no casamento. Não poucos são aqueles que têm dormido no colo das Dalilas e acordado como Sansão, sem poder, sem dignidade, sem autoridade, ficando completamente subjugados nas mãos do inimigo. A cada ano, cresce o número de pastores que naufragam no ministério por causa de sexo, dinheiro e poder. É assustador o número de pastores que estão no ministério, subindo ao púlpito a cada domingo, exortando o povo de Deus à santidade, combatendo tenazmente o pecado e, ao mesmo tempo, vivendo uma duplicidade, uma mentira dentro de casa, sendo maridos insensíveis e infiéis, pais autocráticos e sem nenhuma doçura com os filhos. Há muitas esposas de pastores vivendo o drama de ter um marido exemplar no púlpito e um intolerante dentro de casa. Há muitos pastores que já perderam a unção e continuam no ministério, sem chorar pelos seus próprios pecados. Não são poucos aqueles que, em vez de alimentar o rebanho de Cristo, têm apacentado a si mesmos. Em vez de proteger o rebanho dos lobos vorazes, são os próprios lobos vestidos de toga. Charles Spurgeon dizia que um pastor infiel é o maior agente de Satanás dentro da igreja. O número de pastores e líderes que estão abandonando o lar, renegando os votos firmados no altar, divorciando-se por motivos banais, não permitidos por Deus, e casando-se novamente, é estonteante. Essa perda de referencial é como um atentado terrorista contra a Igreja de Deus. Ela produz perdas irreparáveis, sofrimento indescritível, choro inconsolável e feridas incuráveis. O pior é que o nome de Deus é blasfemado entre os incrédulos por causa desses escândalos. A classe pastoral está em crise, crise vocacional, crise familiar, crise teológica, crise espiritual. Quando os líderes estão em crise, a igreja também está. A igreja reflete os seus líderes. Não existem líderes neutros. Eles são uma bênção ou um entrave para o crescimento da igreja. A crise pastoral é refletida diretamente no púlpito. Estamos vendo o empobrecimento dos púlpitos. Poucos são os pastores que se preparam convenientemente para pregar. Há muitos que só preparam a cabeça, mas não o coração. São cultos, mas vazios. São intelectuais, mas áridos. Têm luz, mas não fogo. Têm conhecimento, mas não unção. Pregadores rasos e secos pregam sermões sem poder para auditórios sonolentos. Se quisermos um reavivamento genuíno na Igreja Evangélica Brasileira, os pastores são os primeiros que terão de acertar a sua vida com Deus. É tempo de orarmos por um reavivamento na vida dos pastores. É tempo de pedirmos a Deus que nos dê pastores segundo o seu coração. Precisamos de homens de Deus no púlpito. Precisamos de homens cheios do Espírito, de homens que conheçam a intimidade de Deus. John Wesley dizia: dai-me 100 homens que não amem ninguém mais do que a Deus e que não temam nada senão o pecado, e com eles eu abalarei o mundo. Quando o pastor é um graveto seco que pega o fogo do Espírito, até lenha verde começa a arder.